Será que tá na hora de você dizer adeus à sua DSLR para comprar uma mirrorless? Como alguns de vocês já devem saber, eu acabo de comprar uma Nikon Z6. Esta aqui é a primeira câmera mirrorless full frame da Nikon, que foi lançada juntamente com a Z7. Tem um sensor de 24mm, um sensor full frame, capacidades incríveis de vídeo como filmagem em 4K RAW, se você fizer a atualização da firmware e utilizar um gravador externo. Enfim, tem muitas qualidades dessa câmera que eu já tratei no vídeo que está aparecendo aí no card agora para vocês irem lá e conferir. Mas não vai ainda, dá uma conferida nesse vídeo antes. Como todos vocês, eu estou em quarentena e eu não pude ainda testar essa câmera a fundo. Quando eu recebi ela, a quarentena tinha acabado de começar, para minha infelicidade. Então eu não pude fazer muitos testes com ela, mas alguns testes eu já fiz e eu vou compartilhar com vocês. Mas este vídeo não é sobre a Nikon Z6, é sobre as mirrorless e as DSLR de uma forma geral. Será que você deve vender a sua DSLR e comprar uma mirrorless em 2020? Olha, depende. Eu vou dizer para vocês que depende. Como vocês sabem, eu tenho uma Nikon D5, que vocês adoram dizer que eu nunca perco uma chance de dizer que eu tenho uma Nikon D5. Eu tenho uma Nikon D5, desculpa aí. Então, como muitos de vocês já devem saber, esse aqui é um dos melhores padrões de DSLR do mercado. Tem pouquíssima coisa hoje em dia, em 2020, pode ser considerado melhor que uma D5 para DSLR. Então eu posso dizer para vocês que eu conheço basicamente o melhor que existe no mundo DSLR. Já fiz mais de 400 mil fotos com essa câmera, então já utilizei ela muito mesmo. Então conheço todas as virtudes da câmera como as falhas dela também, as limitações. E eu tenho uma Nikon Z6 também, que é referência no mundo mirrorless. Para sensor full frame, ela é considerada uma das melhores câmeras para vídeo, sem dúvida alguma, e para fotografia também ela tem uma qualidade fenomenal que eu vou compartilhar com vocês. Mas, como eu falei, são considerações mais genéricas aqui. O que eu vou considerar aqui para recomendar para você uma mirrorless ou uma DSLR? Primeira coisa, qual que é a diferença básica entre essas duas câmeras? A diferença principal tá aqui. Quando você abre a tampa aqui na frente, você vê um espelho, certo? E aqui, quando você abre a tampa, você vê um sensor. O que isso significa? Que ali eu tenho uma caixa de espelho que tem que subir e descer para fazer fotografia, para fazer vídeo, e aqui eu não preciso de espelho nenhum, então a câmera é muito mais compacta, certo? Deixa eu mostrar para vocês a grossura da câmera, das câmeras. Olha isso. Olha a diferença de grossura das câmeras. E essa grossura aqui, independente se você tem uma D5, uma D600, uma D750, é sempre igual. É a mesma distância de falange, que é a distância entre o começo da lente e o sensor. Aqui a falange é mínima, é 16mm, se eu não me engano. Essa é a principal diferença entre uma mirrorless e uma DSLR. Agora, para quem que eu recomendaria uma mirrorless, para quem eu recomendaria uma DSLR? Vamos lá. Se você está começando e você tem orçamento limitado, ou seja, você tem que considerar muito o que você vai comprar e o seu orçamento tem um limite ali de valores, o que eu recomendo é que você compre uma câmera usada. Exatamente. Vale mais a pena você economizar na câmera, gastar um pouquinho mais na lente e gastar em iluminação e modificadores de iluminação para você aprender a controlar a luz, assim como eu estou fazendo aqui nesse estúdio para me iluminar. É muito mais interessante do que você ter uma câmera super mega foda no começo. Então, obviamente, eu vou recomendar para quem está começando uma DSLR. É uma escolha bem óbvia. Se você tem limitações no orçamento, você tem que escolher o que você vai comprar, que é basicamente todo mundo, eu recomendaria uma DSLR. Você até encontra câmeras mirrorless usadas, como a minha Canon M50. Se você pesquisar bem, você encontra uma usada. Mas você muito bem pode comprar câmeras DSLR melhores, mais capazes em vários sentidos, pelo mesmo preço que você pagaria numa Canon M50 usada. Então, por mais que seja um mount, né, que é onde conecta ali a lente, a câmera, antigo, que dificilmente vai ser produzido ainda lentes, eu acho que no começo, para quem está começando na fotografia, qualquer câmera dá, então você pode comprar uma DSLR sem medo algum. Para esse pessoal, sem dúvida, eu não recomendaria uma mirrorless para começar. Agora, se você está começando e você tem, digamos, 10 mil reais para gastar numa câmera, você já pode escolher algo muito bom no campo mirrorless.
mirrorless. Então se você tem uma grana boa para começar, eu recomendaria a mirrorless, porque você vai estar no mount novo. A Canon, a Nikon, a Sony sempre vai estar produzindo lentes para esse mount novo, vai aperfeiçoar as lentes que estão disponíveis nesse mount e você vai estar atualizado e você vai poder ter o melhor equipamento disponível no mundo. Agora, para fotógrafos que já têm um equipamento legal e estão pensando em migrar para mirrorless, olha, eu posso dizer que é fenomenal. A primeira vez que você for lá fotografar com o foco no olho automático, que você não tem que focar e recompor, é fenomenal, é muito bom, facilita muito o seu trabalho, torna muito mais fluido o trabalho e você pode dedicar a sua atenção, o seu tempo, o seu poder artístico para composição, para luz e esquecer o foco. Basicamente, as mirrorless facilitaram muito a questão do foco, certo? Isso é um grande fator que melhorou. Mesmo numa Nikon D5, que eu tenho um autofoco top de linha nas DSLRs, eu tenho ele limitado no centro do frame. Então, quando eu estou fazendo fotografia de esportes e eu quero focar no rosto do atleta na vertical, eu não consigo chegar no rosto, eu tenho que focar no peito do atleta. Então, ali pode ter alguma variação de foco, alguma distância do plano de foco aqui, que está no peito e que estaria no rosto, no olho do atleta. E com a Z6 não, é basicamente todo o frame é ocupado por pontos de foco. Então, em foco, que era o tendão de Aquiles, dá para se dizer, das câmeras mirrorless até um tempo atrás, se tornou uma das grandes vantagens de você migrar para o sistema mirrorless. Outro fator que talvez você deva considerar é que se você faz vídeo. Todas as câmeras mirrorless de todas as marcas, Canon, Nikon, que são as que tinham DSLR antes, a Sony tinha DSLR, mas nem dá para considerar. Então Canon e Nikon, as mirrorless são muito superiores em vídeo. A Z6 é fantástica para vídeo, vocês já viram algumas produções que eu fiz com ela aqui no YouTube, é fantástica, nem comparar com a Nikon D5, que é muito mais cara, que é uma câmera muito mais cara, mas que não tem a qualidade que a Z6 tem para vídeo, nem se compara. Então, se você é um fotógrafo, mas também um videomaker, você faz vídeos institucionais, vídeos corporativos e tá vendo que a sua câmera às vezes não tá te atendendo suficientemente bem no vídeo, vale a pena também você migrar para uma mirrorless, certo? Agora, quanto à qualidade de imagens. Como eu falei, as lentes novas, tanto Canon quanto Nikon, são de excelência. Por ter essa falange menor, que é a distância entre o começo da lente e o sensor possível pelas mirrorless, as lentes estão vindo muito nítidas. Todos os comparativos que eu vejo na internet, tanto Canon quanto Nikon, avaliando a linha RF da Canon e a linha Z da Nikon, demonstram que as lentes são perfeitas. Elas não têm basicamente perda de nitidez nas bordas e nos cantos, que acontecia com as DSLRs, que acontece mesmo numa câmera muito top como a Nikon D5. As lentes têm esse problema. Se você tiver ela totalmente aberta ali, como uma 24-70 2.8, mesmo sendo uma lente muito boa, muito profissional, nas bordas ela vai perder nitidez totalmente aberta. E essas novas lentes estão com uma nitidez fantástica. Então, a qualidade da imagem também nas câmeras mirrorless está se demonstrando superior às DSLR. Só para exemplificar, vamos botar duas imagens agora. Primeiro, a fotografia que eu fiz com a Z6, exposta para a área externa ali que vocês estão vendo, e aí eu abri as sombras para ver que qualidade que eu conseguiria abrindo as sombras da Z6, e olha só como ficou bem pouco ruído, mesmo tendo que abrir totalmente em 100% as sombras ali, ficou muito bom, muito boa a qualidade. Você vê que estava bem subexposto ali a parte das sombras internas e ficou excelente. E na Nikon D5 eu fiz o mesmo teste com a mesma lente, com as mesmas configurações de câmera, e aí você vê a abertura de sombras da D5 e você vê que é muito pior. A Nikon Z6 tem recuperação de sombras muito superior à Nikon D5. Isso me surpreendeu muito, porque eu esperava pelo menos algo mais similar entre os dois sensores, e a Nikon Z6 destruiu o sensor da Nikon D5. Ele foi muito melhor em qualidade de imagem, ali em recuperação dos detalhes. Fora também que o sensor da Nikon Z6 é de 24 megapixels contra 20 megapixels da Nikon D5. Então tem uma certa vantagem ainda em resolução ali com a Z6. Então, em termos de qualidade de imagem, dá para dizer que houve também uma evolução nas câmeras mirrorless. Eu acho que o público mais difícil de poder recomendar uma câmera mirrorless ainda é o público de esportes, porque o público de esportes realmente faz muitas fotos.
É muito comum você sair para fotografar e fazer 5, 6, 7 mil fotos em uma tarde em fotografia de esportes, principalmente fotografia de esportes de rua. É um tipo de fotografia que você tem que disparar muito na esperança de conseguir o momento perfeito, aquele momento que o atleta está no ar, está com esforço máximo. E aí as mirrorless ainda pecam muito, eu diria, muito. Por quê? Primeiro, no caso comparando uma Nikon Z6 com uma D5, eu quero mostrar para vocês isto aqui, ó. Esta aqui é a bateria da D5. Esta aqui é a bateria da Z6. E você tem que levar em consideração que a tecnologia mirrorless consome muito mais bateria do que a tecnologia de DSLR. Porque o viewfinder, ele fica sempre ativo enquanto você está fotografando. O sensor está sempre sendo lido para te emitir aquele sinal para você ver pelo Electronic Viewfinder. Então, além de ser menor a capacidade da bateria, esta câmera aqui vai consumir muito mais bateria. Então, isso é muito complicado para um fotógrafo de esportes que precisa de uma câmera que dispare muitas vezes. Eu ainda considero difícil recomendar uma câmera mirrorless para fotógrafo de esportes. Mas como eu falei, tem vantagens também. Se você faz esportes indoor, por exemplo, que tem que ser silencioso, não pode ter barulho do shutter, a Z6 faz fotografia totalmente silenciosa. Essa pode ser uma grande vantagem. Pode ser que você fotografe em locais que você não poderia fotografar se não tivesse uma câmera mirrorless. Mas é claro que a gente tem que levar em consideração que eu estou comparando a melhor câmera DSLR do mercado, basicamente, que é a Nikon D5, com a Nikon Z6, que é uma câmera mirrorless de entrada. É a full frame de entrada da Nikon. Provavelmente a Nikon vai lançar aí em 2020, 2021 talvez, outras câmeras mais profissionais da linha mirrorless, que vão bater de frente aí com essas características que você encontra na Nikon D5. Eu acho que seria muito mais justo comparar, por exemplo, o que a Nikon D780 agora, que substitui a D750, oferece comparado a uma Nikon Z6. E nessa comparação, é muito difícil você não optar pela Z6. A Z6, por exemplo, tem estabilização do sensor, que a Nikon D780 não tem. Então, mesmo que a Nikon D780 tenha qualidades muito boas de vídeo, basicamente muito parecidas com a Nikon Z6, ela não tem estabilização do sensor, que é muito importante se você for filmar. Outro fator que você não encontra ainda em câmeras mirrorless é um buffer muito bom, que outra vez é muito importante para um fotógrafo de esportes. Você vê que a Nikon Z6 ela utiliza o mesmo cartão de memória que a Nikon D5, que é esse XQD. Isso aqui é um cartão muito rápido. Ele lê e escreve a 400 megabytes por segundo. É muito rápido e muito caro um cartão desse. Só que só tem um slot de cartão, que é uma grande falha. E aqui a gente tem 2 slots de cartão XQD e o buffer é muito maior. Você consegue disparar muito mais com a D5 do que com a Z6 sem trancar. Se você é um fotógrafo com muito equipamento, eu só recomendaria você ir para mirrorless se você realmente precisa de qualidades de vídeo melhores. Eu acho que é o único fator que hoje em dia diz assim, nossa, é muito melhor no mundo mirrorless do que no mundo DSLR. O vídeo. O vídeo realmente ficou muito melhor com as câmeras mirrorless. E vai ficar melhor e melhor, muito melhor. Eu acho que tem muito espaço ainda para evolução nesse sentido nas câmeras mirrorless. Outro fator que você deve considerar que talvez não migrar para câmeras mirrorless é exatamente o preço dessas lentes novas. Elas são muito caras, elas são muito boas, mas são muito caras. Então, se você novamente tem um orçamento limitado, que hoje em dia com o dólar todo mundo tem um orçamento limitado, tá difícil comprar equipamento novo, talvez valha mais a pena você ficar num mount mais antigo, que tem lentes de excelentíssima qualidade, usadas, que você pode comprar no mercado usadas por um preço muito menor do que essas lentes mirrorless dessa nova linha RF, dessa nova linha Z, que estão muito caras, que dificilmente você encontra aqui no Brasil usadas, porque são muito recentes. Então, mais uma vez, se o orçamento é limitado, DSLR ainda é a melhor opção. Dá para dizer que hoje em dia, para muita gente que tem uma mirrorless, é difícil de justificar essa escolha. É quase um luxo. Como eu disse, eu não considero a minha aquisição da Z6 um luxo, porque eu preciso muito das qualidades de vídeo
que eu não tinha nem na D5. E a M50 que tá me gravando deixava a desejar um pouquinho em algumas circunstâncias, mas também é uma excelente câmera, uma excelente mirrorless também, mas isso não é lei, isso não é regra, isso é o meu posicionamento. E eu gostaria muito de ouvir o seu posicionamento. Além de você se inscrever aqui no canal e deixar seu like, eu quero que você comente aí embaixo. Você acha que vale a pena hoje em dia migrar para uma mirrorless? E se você migrasse, para qual que seria? Qual câmera que você compraria? Não vale você dizer Canon R5, só câmeras que já foram lançadas. Qual que seria a sua câmera de escolha? Deixa aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!